Olá, eu sou Fábia de Mello, pesquisadora da Embrapa, e estou aqui para a gente dar continuidade ao curso Apicultura para Iniciantes. Nós estamos no módulo 6, Manejo das Colônias, na parte 2. Na parte 1, nós vimos um pouquinho como se preparar para realizar as revisões, quando e o que observar na revisão, dependendo da situação. E agora nós vamos ver quais são as situações que podem ser encontradas durante a revisão e o que pode ser resolvido, como resolver cada situação. Então, como nós já falamos inicialmente, para começar essas revisões, primeiro, indumentária completa, limpa, sem problemas de rasgo, né? Sem nenhum problema que possa prejudicar, né? Ajudando as abelhas a entrarem dentro da roupa e estarem ferroando. E o fumegador aceso, tranquilo, com o material vegetal, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai observando realmente, como já foi dito, é o apiário. Então, antes mesmo de chegar no apiário, já vai verificando a estrada, o que precisa fazer, quais são os consertos que precisa fazer. Aí vocês estão vendo um apiário bem limpo, na sombra. Esse apiário está no Nordeste, então sombra é essencial. E aí a gente pede que vocês verifiquem na região de vocês como é a questão da instalação do apiário, o que precisa, qual é a forma ideal. Alguns apiários precisam ter a questão do quebra-vento, outros precisam estar na sombra. Então, isso tudo vai depender muito da região. Alguns já não podem estar na sombra porque a umidade é muito grande na região, então já é necessário que haja uma sombra rala, né? Então não pode ter um sombreamento muito denso para poder haver uma troca ali no ar e a umidade diminuir um pouco. Então, tudo isso vai ser observado de acordo com a região. Quanto ao apiário, né, como já falei anteriormente, na parte 1, esse apiário, o ideal é que ele fique cercado, que a gente evite o acesso de animais ao apiário, porque eles vão derrubar as colmeias, e aí as abelhas podem se irritar e ferroar esse animal, ou elas podem ir embora. Então, a gente, para evitar qualquer problema, já vamos deixar esse apiário devidamente cercado, tá bom? Então, já verifica a seca, verifique como é que está a porteira, se não tem que fazer nenhum conserto. E aí, depois, a gente começa a observar as próprias colmeias, se os cavaletes estão corretos, se eles estão realizando as proteções, né? E aí, vocês estão vendo aí uma colmeia branca já com fundo muito deteriorado, mostrando que é necessário ser trocado. E a gente recomenda que troque logo que possível, não espere, porque por algum motivo você pode precisar retirar essa colmeia rapidamente de onde ele está, por exemplo, se pegar fogo. Né? E com um fundo desse, você não vai conseguir retirar as colmeias, porque as abelhas vão estar fugindo dela. Então, por isso que é necessário que as colmeias estejam sempre bem ajeitadinhas, sem problemas, tá? Sem furos, se algum tiver alguma parte deteriorada, podre, já troca logo aquela colmeia, tá bom? No apiário, você já verifica como é que está a inclinação dessa colmeia. Se vocês, lembrando sempre que a parte da frente ela tem que ficar um pouco mais baixa que a parte de trás. Isso para evitar acúmulo de água quando chove. Tá? Então, se vocês observarem acúmulo de água dentro da colmeia, com certeza é isso, tá? Então, vocês já providenciem para que o fundo da colmeia fique um pouco mais alto do que a parte da frente, para a água poder escorrer tranquilamente e não ficar esse acúmulo de água lá dentro. Quando vocês abrirem as colmeias, vocês vão ver logo a quantidade de abelhas ali pelos favos, né? Isso já é um indicativo se a colmeia está forte, se a colmeia está fraca. Então, se você tem ali 3, 4 quadros com abelhas somente ali por cima, é sinal que a colmeia está fraca. Então, essa colmeia precisa ser fortalecida, e esse fortalecimento ele pode passar por uma necessidade de fornecer alimento, uma necessidade de trocar os quadros vazios dessas colmeias por quadros já com pupa, com cria prestes a nascer, de colmeias mais fortes, né? Isso já ajuda a dar um fortalecimento na colmeia, tá bom? E aí vocês estão vendo nesse detalhe por cima uma cera acumulada nos quadros, isso é normal. Então, quando for fazer a revisão, já aproveite com a ajuda do
do formão, desculpa, com a ajuda do formão, raspe essa cera, raspe próprios que tiver em excesso, tá bom? E não jogue no chão do apiário, porque aí você vai estar dando isca, atraindo os inimigos naturais, principalmente a traça da cera. Então, o ideal é que você leve um saquinho, jogue dentro desse saco, e esse material depois você vai poder aproveitar para fazer isca, para coletar, para atrair outros enxames, tá bom? Bom, é muito comum a gente observar, às vezes, quando, principalmente enxames que você coletou ativamente, que você cortou os favos, amarrou nos quadros, e aí ele fica assim, ele fica meio que fora da posição, e as abelhas acabam puxando, como vocês estão vendo aí, um favo num local que não deveria ter. Então, vocês aproveitem a revisão para eliminar esse favo, se for um favo seco, que não está sendo usado, vocês podem simplesmente retirar e eliminar. Se for um favo de mel, vocês retiram e já guardem para comer depois. Se for um favo com cria, vocês podem estar colocando em outro quadro e amarrando com ligas e barbantes, como vocês estão vendo aí na foto ao lado, tá bom? Já aproveita para verificar se está faltando algum quadro nas colmeias. Vocês estão vendo aí, ó, uma colmeia com 9 quadros, e aí, como tem espaço, as abelhas acabam construindo cera, favos de cera em locais indevidos, né, inapropriados. Então, fica aí meio que essa baguncinha que vocês vão ter que resolver agora, da forma como eu falei anteriormente, né? E aí já ajeita tudo para botar um quadro novo nessa colmeia. Aproveita para ver se tem quadro quebrado e já substitui, e se tem cera velha também, tá? Então, a gente recomenda que pelo menos 2 quadros de cera sejam trocados anualmente, tá? Então, os quadros com cera velha já são trocados por quadros com cera alveolada, mas isso só vale a pena quando tem florada, tá? Se você for botar um quadro de cera alveolada, quando não tiver florada, elas não vão mexer nele, porque elas não vão ter néctar e mel para poder produzir cera, né? E puxar a cera desse favo, tá bom? Bom, verifica também a quantidade de cria de alimento, porque isso vai demonstrar a necessidade de alimentação das colônias ou a qualidade da sua rainha, tá bom? Então, lembrando sempre que as crias novas, as larvas, elas têm que ter um aspecto branco, né? E aí vocês estão vendo aí nesse quadro do centro, pólen e pupa, né? O pólen é o amarelinho, a pulpa a cria em fase de pulpa é esse marrom. E no outro quadro, né, da lateral, vocês estão vendo mel. Então, vocês estão vendo o mel aberto, que é o mel verde, que a gente chama também, e um mel com uma capinha de cera, que é o mel operculado. Quando o mel está pronto para colheita, elas botam essa capinha de cera bem aí, tá bom? Então, esse é o mel operculado, é o mel pronto para ser coletado. É lógico que esse quadro bem aí, que tem só um pouquinho do mel operculado, não é um quadro que a gente vai estar coletando o mel. Tem que esperar elas opercularem todo o quadro para a gente usar, tá bom? Ou pelo menos 3/4 do quadro. Nós vamos verificar também a presença de postura para ver se tem rainha. Muitos apicultores ficam loucos para ver a rainha da colmeia, já ficam mexendo muito nela, procurando. E a rainha, né, gente? Então, ela está escondida, ela não está se mostrando com facilidade. Não precisa ver a rainha, né? A rainha é assim, se você abrir, pegar um quadro e ela estiver lá, ótimo. Se você não der essa sorte, não tem problema. Não precisa estar vendo, você pode se certificar da presença de rainha pelas próprias condições da colmeia. Então, se você tiver quadros com postura e cria nova, isso já é um indicativo de que a colmeia tem rainha. E aí vocês estão vendo 2 quadros de postura, né? Um todo marronzinho com a cria toda operculada, poucas falhas. Essa é a postura ideal. Um quadro bom é um quadro que você pega e a cria está quase toda na mesma idade. Ou tudo ovo, ou tudo larva pequena, ou larva maior, quase pré-pulpa, ou a pulpa, tá bom? Então, esse é um
quadro que indica que a rainha é nova, tem uma boa genética, está fazendo uma boa postura. O outro quadro que você vê, o marronzinho, que é a cria na fase pupa, junto com o branco, que é a cria na fase de larva, isso é indicativo de que essa colmeia tem muita falha, e não é um indicativo bom. Né? Então, essa rainha, provavelmente, ela vai ter que ser substituída posteriormente, tá bom? Então, esse não é um quadro bom, não é o que a gente está procurando. Quando a gente vai fortalecer um enxame fraco, a gente vai procurar colocar um quadro com pulpa, cria na fase de pulpa, e como esse aí que eu mostrei, que é um quadro bom, um quadro com poucas falhas. Então, esse é o quadro que a gente vai usar para fortalecer as nossas colmeias, tá bom? Bom, um quadro com presença de realeiras nas laterais, zangões e crias de zangão, isso indica um enxame forte. Em geral, quando o enxame está forte, as realeiras elas são construídas na lateral do quadro. Quando a gente encontra realeiras construídas no meio do quadro, muitas vezes é sinal de que a rainha morreu, né? E aí as operárias estão construindo as realeiras em cima de larvas que já existem na colmeia. Quando elas são na lateral, muitas vezes as operárias, não é 100% das vezes, tá? Porque a gente está falando de biologia, então às vezes as abelhas resolvem pregar peças na gente, tá? Mas, em geral, quando a gente vê, assim, as realeiras na lateral, é indicativo de que as operárias construíram as realeiras para a rainha fazer postura nela. Então, essa colmeia, em geral, tem rainha, né? Enquanto que as realeiras no meio do quadro indica geralmente que a colmeia não tem rainha, mas vocês não podem usar apenas esse parâmetro para ver se tem ou não rainha. Vocês vão olhar outras coisas. Vocês vão ver se a colmeia tem postura, né? Ou se ela não tem postura, se ela está forte, se ela está fraca. Então, esses são outros indicativos que vão nos ajudar a ver se tem rainha, tá bom? Agora, se tiver um excesso de zangão e ela estiver fraca, essa colmeia está zanganeira, então ela não tem rainha. Como é que eu faço quando uma colmeia não tem rainha? Bom, a gente vai ajudar essas operárias a produzirem uma nova rainha como? Vamos pegar um quadro com crias novas, ovo ou larva bem pequenininha, na fase de até 3 dias de idade, e colocar dentro dessa colmeia que nós estamos supondo estar sem rainha. E aí, as próprias operárias vão puxar a realeira dessas larvinhas mais novas, ou vão esperar o ovo eclodir para poder puxar dos ovos, tá bom? Então, pode deixar por ela, principalmente você que está começando agora. Então, a gente recomenda que você pegue mais experiência antes de começar a trabalhar com produção de rainha e substituição de rainha. Então, você pode estar fazendo só assim, fornecendo as condições para que as próprias operárias produzam a rainha da colmeia. Muito bem. E o que acontece quando a gente encontra abelhas fora da colmeia? Isso é um indicativo de uma necessidade de fornecer mais espaço para essas abelhas, para essas colmeias, né? Ou dividir a colmeia mesmo. Então, por exemplo, no caso da T3, que tem operária fora da colmeia, mas não é tanta, né? Então, isso aqui você pode realmente estar apenas fornecendo ou uma melgueira ou um sobreninho para elas ser alveolada, né? Para elas estarem tendo mais espaço e se desenvolvendo melhor. Outra coisa que vocês podem fazer com esse enxame é retirar os quadros de pupa, né? Cria na fase de pupa, e usar esses quadros para fortalecer colmeias fracas. Aí vocês podem usar 2, no máximo 3 quadros, tá bom? Isso aí vai depender muito de cada colmeia, às vezes você tira só um, então se ela estiver muito forte, você pode tirar até 3, tá? Mas a gente indica geralmente 1 ou 2, tá bom? E essa outra colmeia que a gente nem vê a colmeia de tanta abelha que tem para fora. Essa aí a gente vai ter que dividir, não tem jeito não. Não é só dar espaço para ela, não. O ideal mesmo é a gente pegar essa colmeia e transformar em 2. É bom que vocês ganhem um novo enxame aí no apiário. Vocês viram como fazer isso lá no módulo de captura de enxames, né?
Bom, e a gente chega aqui agora na questão de doenças e inimigos naturais. Como já foi dito aqui, as larvas, elas são brancas, branco leitosa, quase pérola. Então, se vocês encontrarem larvas amareladas na colmeia, são indicativo de doença, amarela, marrom, tá bom? Larvas que não têm forma mais de larvas, então isso é indicativo de doença. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um técnico. A gente recomenda que vocês procurem um técnico da região de vocês para que eles possam, junto com vocês, decidirem o que deve ser feito. E no caso deles verem que é uma doença de aviso obrigatório, né? Então eles já vão providenciar isso. Então procure um técnico. Também no caso de inimigos naturais, né? Por exemplo, o besouro, o pequeno besouro da colmeia, que chegou não tem muito tempo aqui no Brasil. Então, ele é um inimigo natural de notificação obrigatória. Então, observou um besourinho dentro da colmeia, não sabe o que é, chame um técnico para que ele ajude vocês na identificação. E aí, vocês estão vendo também o inimigo natural mais comum de todos, que é a traça, né? Então, vocês estão vendo aí, a traça, ela é uma mariposa, ela entra na colmeia, faz a postura, e as larvas vão se alimentar da cera, do pólen, e vão caminhando ali, fazendo galerias nos favos de cera, e deixando assim, tipo uma teia de aranha nos favos, né? E aí, na fase de pupa, vocês estão vendo aí na tampa, elas ficam, fazem o casulozinho branquinho, ficam aí nas colmeias, e aí o outro lado, ó, o estrago que elas fazem na própria colmeia. Então, num caso desse, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma limpeza nessa colmeia, não joguem essas pulpas no chão do apiário, que não está adiantando nada, né? Então, vocês têm que eliminar isso aí, joga dentro do fumegador, joga num saco plástico para eliminar depois, mas não jogue, não deixe no chão do apiário. E essa colmeia, o ideal é depois jogar água quente nela, né? A gente muitas vezes ferve a água e mergulha nessas colmeias dentro para poder matar qualquer ovinho que tenha por ali. Tá joia? Então, esses são os cuidados principais que vocês têm que observar. A alimentação, a necessidade de alimentação, se vocês observarem a necessidade de alimentação, isso aí vai ser o assunto do nosso próximo módulo, tá bom? Então, só para resumir aqui, as revisões devem ser realizadas com calma e atentamente. Observe o apiário e providencie sua limpeza e atenda às necessidades da colmeia o mais rápido possível. Tá joia?